Pegou o cara foguete, foi horrorosa. Quando o Jó estava lá, não sei se você sabe, todos devem saber, já ouviram isso aqui, ele conversa com 4 pessoas. 4 pessoas conversam com o Jó durante o processo inteiro. Quem são essas 4 pessoas que conversam com o Jó? Sem ser o Senhor. Oi? A esposa e 3 amigos. Muito bem. Perseverança no Senhor tem uma característica interessante. Quem são os que mais vão ser usados para nos desanimar? Os mais próximos. Os mais próximos. Gente de longe não desanima a gente, não. Olha os de perto. Vamos falar, ele perdeu os filhos, a esposa, não? Não, a esposa não. Tanto que ela ficou falando com ele, amaldiçoa dele. Porque você falou aí que ajudou ele foi A esposa e 3 amigos. Ajudou não. Conversou com ele. Só conselho bom. Gente, conselho bacana. Lá no Senhor, amaldiçoa ele. Os amigos, cada um deles representa uma fase, mas é muito longo o texto para a gente poder falar. E aqui a ideia não é essa. Então o Jó está lá, perde a casa, desenvolve úlceras no corpo inteiro, põe raspar com um pedaço de cerâmica, raspa a telha, para tirar aquela coisa, ver se parar de coçar. E em nada disso, Jó pecou com a sua boca. Então, a gente quando pensa em perseverança, e quem já ouviu falar assim, que eu queria ter a paciência de Jó? Não, ter a paciência de Jó. Eu não vi esse texto atribuído a Jó, não. Paciência de Jó. Porque Jó foi aguentando aquela conversação na cabeça dele. Conversando, gente querendo botar ele para baixo, gente querendo dizer para ele que não era. Gente, vai, faz o mal só, Deus larga esse Deus seu. Presta atenção, Deus diz para quem fazer mal para Jó? Para Satanás. As pessoas diziam para Jó amaldiçoar quem? Deus. A obra não é de Deus, a obra é de Satanás. E as pessoas querem que a gente confunda isso. A gente mistura essas coisas no mesmo balaio para que a gente amaldiçoe o Senhor, para que a gente largue a comunhão com o Senhor. Mas o livro de Jó vai dizer que até o fim, Jó foi perseverante. Isso quer dizer que ele não teve dúvidas. Ele fala isso no livro. Tanto que ele vai falando, até que Deus dá nele uma trombada. Deus fala aquilo assim: você estava aonde quando eu criei tudo? Quem que me aconselhou? Resumindo, Deus falou para Jó assim: eu não te perguntei nada, eu não preciso da sua opinião. E Deus de fato não precisa. E aí, fechando aqui, versículo Jó 42, Jó 13, 15, eu vou só ler. Ele diz assim: ainda que ele me mate, Deus, nele esperarei. Perseverança. Contudo, os meus caminhos eu defenderei diante dele. Jó 3 diz assim, então ele está dizendo assim: ainda que eu perca a vida, eu vou esperar em quem? No Senhor. Se ele está dizendo isso, ele está dizendo que é o seguinte: ele vai além da vida, perseverar. E aí Jó 42, 12 diz assim, final da epopeia de Jó aqui, vai falar assim: e assim, depois que Deus restaura tudo para Jó, com a mesma mulher, segundo o Cláudio Duarte, aqui o pastor me ajuda aí, mas o Cláudio Duarte falou que é com a mesma mulher, né? Deus deu mais filhos e filhas, e as filhas eram mais bonitas que as outras, e o trem rendeu a um assunto doido, e diz assim: e assim abençoou o Senhor. E o último estado de Jó, ou seja, depois que ele passou toda essa provação, o último estado de Jó, deixa eu ler de novo. E assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro. Então Jó, depois que passou todas essas provações, que ele não negou ao Senhor, que ele não pecou com a sua voz, que ele não deu ouvidos àqueles amigos, que ele não deu ouvido à esposa, ele foi mais abençoado. Mas presta atenção, Deus não prometeu para ele em lugar nenhum que iria abençoar ele mais se ele perseverasse. Ele não tem promessa nenhuma. Não tem promessa disso aqui não. De Deus para ele. Não. O que acontece? Ele perseverou e por isso Deus o abençoou.
A gente precisa estar com essas coisas bastante claras na nossa mente, senão nós vamos entrar no merecimento. Jó diz assim, quando perde os filhos, o que Jó diz? Deus deu, Deus tirou. Louvado seja o nome do Senhor. Então, se a gente começa a fazer a coisa pensando assim, se eu for bonzinho, se eu for muito gente boa, Deus vai dobrar tudo que Ele me deu. A gente precisa pensar que pode dobrar as contas, os problemas. Deus pode dobrar um tanto de coisa na nossa vida. Ele pode dobrar o que Ele quiser. Então, não é um merecimento. Nós não estamos falando que Jó fez para que fosse abençoado. É porque Jó foi perseverante, porque Jó não blasfemou, Deus deu a ele mais. E aqui eu queria fazer uma aplicação rapidinho. Às vezes Deus te dá um recurso, um dinheiro, te dá uma capacidade, um dom, te dá um talento especial. O que você faz com ele? Aplica, investe ou gasta? Ou guarda. Ou guarda. Guardar e gastar, do ponto de vista de Deus, dá no mesmo. Mas a gente vai aplicar esse recurso, esse talento. Nós vamos perseverar com esse talento, usando o talento que Deus nos deu, usando o recurso. Mesmo diante da adversidade. Mesmo diante da adversidade. Está difícil, está ruim. Lá em casa está sem dinheiro, mas o irmão está precisando de ajuda para fazer uma mudança. Você vai lá? E aí a gente fala assim, Deus deu, ótimo, Deus deu lindo, maravilhoso, para quê? Para que na nossa perseverança eu aplique o recurso. Para que na nossa perseverança eu seja capaz de não me prender às coisas, não me prender às coisas que Deus deu. Ah, está ruim, pode piorar. É só você reter. Retém o que Deus te dá. Está ruim, vai piorar. Porque Deus quer que você se desprenda das coisas, para que você possa dizer assim, Deus deu, Deus tirou. Louvado seja o nome do Senhor. E aí tudo que nós podemos fazer com a nossa vida hoje, no dia de hoje, tem a ver com perseverança. Não só no sentido de aguentar a luta, mas de investir a sua vida nas coisas do Senhor. De se colocar como adorador. O texto de Jó, inclusive, vai dizer assim, quando caiu lá a casa que morreu os filhos, diz assim que eles ajoelhando, rasgou a roupa, se ajoelhou, não estou mandando ninguém rasgar a roupa não, tá? Mas se ajoelhou e adorou o Senhor. Então o Jó tem uma grande fase de testemunho que a gente precisa pensar na nossa perseverança, tem o testemunho. Na nossa perseverança tem aquilo que afeta o vizinho. Na nossa perseverança, a família, os amigos vão se levantar contra a sua postura. Mas a nossa perseverança, Deus será louvado, glorificado. E a palavra de Deus, eu estava falando isso com o Senhor. A gente vive de pequenos propósitos. Tem um propósito hoje do culto hoje à noite. Todos estão filmando hoje à noite, né? Hoje eu tenho um propósito de vir ao culto à noite. Mas qual é o propósito de amanhã? Ao de amanhã eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer outras coisas, mas o meu propósito de vida é que todos esses pequenos propósitos alcancem a glorificação do Senhor através da minha vida. E Jó diz assim, ele foi glorificado, o Senhor foi glorificado na vida de Jó. Isso é modelo para a gente. Esse texto vai trazer isso com muita força. Então que a gente persevere esse ano, sempre persevere com vontade, com decisão e acima de tudo persevere com tudo que eu tenho, que eu sou e tenho. O versículo 22 de Jó 1, né, quando ele vai falar que ele adorou, ele nu, saí do ventre da minha mãe nu, partirei, né? E aí ele fala que bendito seja o nome do Senhor. E aí o versículo 22 em todas essas coisas, Jó não pecou. E o final do versículo ele diz, e não atribuiu a Deus culpa alguma. Cláudio, eu não entendi uma fala sua aí, e eu tentei adivinhar, mas eu não consegui. Não adivinha não.
no final do que aconteceu com Jó, ele que perguntou para Deus onde é que ele estava nessa Não, parte. Deus perguntou para ele. Deus não perguntou não, Deus disse a ele assim: onde você estava quando eu medi com a palma da minha mão as ondas do mar? Acho que é o texto aí, eu não lembro. Porque ele mede as suas ondas. Ele vai dizer: mas eu criei as coisas, você Não foi estava ele, onde? não foi Deus que perguntou, não foi ele que perguntou para Deus. Não, foi Deus. Estava quando eu estava lá. Não, foi Deus que disse para ele. Porque ele começou a pensar, vou dar umas opiniões para Deus aqui, vou falar uns negócios que Deus não entendeu. E Deus fica bravo com ele. Deus falou assim: você estava onde? Eu te pedi qual opinião para criar qualquer coisa. Eu precisava de você para quê? Para nada. E joga no tá bom. Eu te conheci de ouvir falar. Eu te conheci de ouvir falar. Hoje, Meus olhos te veem. Oh, aleluia. então a gente precisa estar focado nisso aqui. A gente às vezes conhece Deus de ouvir falar, mas precisa de conhecê-lo visivelmente. Amém? Bom dia. Bom dia, obrigado. Meus irmãos, bom dia, né? A todos. Antes da gente passar para os pedidos de oração, eu queria dar alguns avisos. Nosso conselho reuniu essa semana e nós resolvemos tomar algumas atitudes, né? Algumas propostas para a igreja. No dia 20 ou 21, sábado. Sem ser esse sábado que vem, no próximo sábado, no próximo domingo, digo, sem ser esse domingo que vem, no próximo domingo, nós teremos a nossa Assembleia Ordinária. O que é Assembleia Ordinária, irmãos? Assembleia é quando a gente toma ciência das atividades da igreja, os ministérios que trabalharam, vão dar relatórios, nós teremos o relatório da tesouraria, né? Então, cada sociedade da igreja, cada ministério da igreja estará trazendo, né, para a igreja o relatório daquilo que fizeram durante o ano que passou, tá? Então, será sem ser esse domingo que vem agora, no próximo, tá? Deu aí dia 21, né? 22, tá? E no início do mês de março, então nós só tem que alinhar aí com o Ministério de Mulheres, que eu tinha pensado dia 7, ver como nós vamos fazer, mas no início do mês de março, nós teremos aqui, irmãos, um treinamento de célula. Então nós vamos no sábado, nós vamos chegar aqui de manhã, vamos passar aqui uma boa parte da manhã, vamos almoçar juntos aqui na igreja e nós vamos receber um treinamento de célula. Nós queremos esse ano formar novos líderes e abrir novas células. Nós queremos ver se nós pegamos toda a igreja e colocamos toda a igreja em trabalho, né, nas células durante a semana, um dia da semana, né? Então nós temos poucos trabalhos oficiais da igreja. Nós temos quinta-feira reunião de oração e escola dominical, e domingo só, no domingo aqui na igreja, escola dominical e culto, né? E aí, um dia da semana, a gente quer que os irmãos juntem, né, para poder estar em comunhão, para poder crescer, amadurecer, estudando a palavra e também orando, né, uns pelos outros e em comunhão uns com os outros. E ganhando novas pessoas para Jesus. Então a célula é esse meio. A célula tem três pilares básicos, né? Então o primeiro pilar é a comunhão dos irmãos. Então, como a gente aqui na igreja, a gente tem uma comunhão de propósito, né? E às vezes com alguns irmãos, né? Depois do culto a gente bate um papinho aí só, né? Então na célula nós temos comunhão relacional. Então na célula a gente tem tempo para compartilhar as necessidades, tempo para a gente poder trazer as bênçãos, contar as bênçãos que nós recebemos, tempo para relacionar um pouco mais. Então o objetivo da célula, o primeiro pilar da célula é a comunhão. O segundo pilar da célula é o crescimento espiritual, porque aquela mensagem que a gente ouve aqui no domingo à noite, ela se transforma num bate-papo entre o grupo, onde perguntas e respostas e orientações dos mais maduros, né, ajudam os mais novos na fé a crescerem. Então, segundo propósito, crescimento. Então, primeiro, comunhão. Segundo, crescimento. E o terceiro propósito da célula é evangelismo, né, onde a gente leva pessoas novas
para, através da nossa reunião, da nossa comunhão, né, conhecerem Jesus e estar servindo a Jesus. Então, nós queremos colocar toda a igreja em célula. O conselho quer que todos os irmãos participem de uma célula. Por isso, nós queremos ter célula próximo da casa de vocês, para que não tenha dificuldade de participar. E para isso, nós precisamos de líderes, né? Então, nós vamos estar formando líderes para participarem, dirigirem as células, né? E estar conduzindo a célula. Se a célula próxima à sua casa, no dia, não, naquele dia você não pode, outras células estão Também pela cidade, e nós não somos nem Belo Horizonte, né, pastor? Tudo é Tão mais pertinho, perto. né? Tão pertinho, né? Uma vez eu brinquei e falei assim que nós temos uma célula lá na Morada dos Angicos. Aí ontem uma irmã aqui, ela falou assim: ué, mas por quê? Lá na Morada do Angico é tão longe assim? Isso é mais longe, né? Mas nós já tivemos célula em Fidalgo, né? E ainda continuamos reunindo lá em Fidalgo, né? Então, dá 18 quilômetros daqui, é o lugar mais distante, eu acho, que tem uma célula. Então, né, a gente pode participar, e isso é bênção, né? E a igreja cresce, os irmãos amadurecem, né? E a gente vive esse momento de comunhão, né? De simpatia um com o outro, de poder ter um relacionamento mais estreito, e é uma oportunidade excelente da gente levar os amigos para conhecerem Jesus, né? Então, nós vamos ter esse treinamento aqui, e eu vou estar chamando as pessoas que a gente identifica como líderes, né? Então, e aí vamos chamá-los para estarem nessa reunião, para a gente poder participar e treinar para exercer liderança de célula. E se alguém quiser se prontificar, né, já, não, pastor, eu quero, então, né, fica à vontade, pode falar comigo, né, para você vir participar conosco, tá? Então, assembleia, sem ser domingo no próximo, no horário da escola dominical, e no início de março, nosso treinamento de célula. Amém? Vamos passar para os pedidos de oração? Tem alguém que tem pedido especial aqui desse lado para fazer? A mãe está com, desculpa, Pode. a mãe está com um desgaste na perna, e de tempos em tempos essa dor volta, e voltou, e ela fica desesperada, é difícil trabalhar, e não tem o que fazer, porque é um desgaste. Não queria que ela se ajudasse. Vamos orar por ela. Ali? Vou lá, direção de saúde, conversão da minha irmã, continuo orando pelo Tiago, graças a Deus, o jovem que faleceu para você. Conversei com o primo dele ontem, ele já está bem melhor, está recuperando aos poucos, mas vai recuperando. E continuo orando também pela antiga, para que Deus trabalhe aí, veio, irmão. É minha casa e Jeane da São? a minha casa, começou da minha família, com a minha tia e para a dona Santa. Dona Sandra. Aqui no meio, Beto? Agradecimento mesmo ao moço de serviço por trabalhar, graças a Deus. Bom, glória a Deus. Gênero. E os meninos também, né? Amo os meninos, sabe? Sabe? Isso. Letícia? Humberto e a mãe dele. Isso. Tem mais aqui no centro? Não? Ricardo? Fernanda? Família. Tereza? Pela conversa com a minha família, quero agradecer também que eu estava pedindo pela minha vizinha que estava em Roma, lá em Lagoa Santa, e eu estava indo embora para cá. Oh, que bênção. Amém. Silvana? Nossos Filhos? também, Sara. Sara. Mirene? Maru? Ananinha? Isso. Família? Silvana? Lucas. E você? Família? Isso. Amém. Nós vamos orar então, e logo depois da oração as crianças poderão sair para... Eu não sei se pode, porque o psiquiatra agora decidiu não continuar o tratamento. Nós tivemos lá, até eu queria pedir, né, para orar pela Dona Santa, que ainda está internada ainda, né? Ela já recebeu alta da parte neurológica, mas a parte de deglutição dela não está funcionando, então afetou aqui a garganta e ela então não tem como comer, né? E colocaram uma sonda para que ela alimentasse, uma sonda gástrica para ela alimentar, então por isso ela não recebeu alta ainda, né? Mas ela está melhorzinha, né? Vamos continuar orando para Deus continuar operando nela, Dona Santa. A Tita, ela está com vários tumores, né, no intestino, e aí a médica
avaliou e disse que não há o que fazer, né? Aí ela estava tomando quimioterapia, mas não estava fazendo efeito. Aí ela disse que não queria mais fazer tratamento, que queria guardar o tempo de Deus, né? E se fosse da vontade de Deus, Deus curar. Mas aí nós tentamos convencê-la a fazer um novo tratamento, né? E que há possibilidade de fazer, os meninos têm disponibilidade de ajudá-la para requerer esse novo tratamento do SUS. E aí ela está orando, né? Vamos orar para Deus, né? Não dá essa visão de desistir, né? Então, confiar que o Senhor pode usar um outro tratamento, né? Vamos orar por ela, né, Tina? Também, irmãos, vamos orar pela Maísa, esposa de Tainson, né? Também está com câncer, né? Vamos orar por ela também, né? Vamos orar então. Pai querido, Deus bondoso, nós te louvamos, Senhor, pela oportunidade de estar nessa manhã na tua casa para estudar a tua palavra, e queremos pedir, ó Deus, a tua graça, a iluminação do teu Espírito Santo, Senhor, para aprendermos mais, ó Deus, daquilo que o Senhor tem revelado na tua palavra ao nosso coração. Ó Deus, muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nós. E, ó Deus, agora, de maneira especial, queremos colocar esses pedidos de oração diante do teu altar, Pai. Ó Deus, sabendo, Senhor, do teu poder, da tua graça, da tua misericórdia, nós nos voltamos inteiramente para o Senhor, Pai, porque não existe outro que possa nos atender e socorrer, Senhor, em nossas necessidades. Então, Pai, colocamos a vida dos nossos irmãos nas tuas mãos e cremos que o Senhor é poderoso para fazer mais do que nós pedimos, Pai. Então, Senhor, nós colocamos a vida deles diante do teu altar e pedimos, Pai, conforme tua bondade e tua misericórdia, o Senhor possa assisti-los agora, Deus, com graça, Senhor, ó Deus, com poder, com bênção na vida dos teus filhos, Pai. Ó Deus, obrigado, porque nós temos o Senhor como nossa esperança. Ó Deus, assim nós clamamos a tua misericórdia e oramos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então as crianças poderão ir para a classe, né, até os pré-adolescentes. Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias em Romanos capítulo 9. Irmãos, Romanos capítulo de número 9, nós vamos ler do primeiro verso em diante, mas nós vamos hoje estudar a partir do versículo 6 até o versículo 13, se Deus nos der condição, né? E nós vamos estudar até o verso 13, mas vamos ler desde o primeiro versículo para afirmar nossa ideia aqui, né? Para alinharmos a nossa ideia. Então, começando o versículo 1 do capítulo 9, o apóstolo Paulo diz assim: digo a verdade em Cristo, não minto, testemunhando comigo o Espírito Santo e a minha própria consciência. Tenho grande tristeza e incessante dor no coração, porque eu mesmo desejaria ser anátema, separado de Cristo, por amor de meus irmãos e meus compatriotas segundo a carne. São israelitas, pertence-lhes a adoção e também a glória, as alianças, a legislação, o culto, as promessas. Deles são os patriarcas, e também deles descende o Cristo segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito para todos sempre. Amém. E não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos os de Israel são de fato israelitas, nem por serem descendentes de Abraão são todos seus filhos, mas em Isaque será chamada a tua descendência. Isto é, estes filhos de Deus não são propriamente os da carne, mas devem ser considerados como descendência os filhos da promessa, porque a palavra da promessa é esta: por esse tempo virei e Sara terá um filho, e não somente ela somente, mas também Rebeca, ao conceber de um só, Isaque, nosso pai, e ainda não eram os gêmeos nascidos, nem tinham praticado bem ou mal,
para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Já fora dito a ela: o mais velho será servo do mais moço, como está escrito: amei a Jacó, porém me aborreci de Esaú. Amém. Que Deus abençoe o texto e lemos. Amém. Irmãos, aqui nesse texto agora Paulo passa a falar do princípio da eleição, né? Ou seja, o propósito da eleição, como a eleição se dá e por que a eleição se dá. Mas vamos lembrar que Paulo, ao escrever a carta aqui, ele tinha em mente, irmãos, que alguns judeus que estavam dentro da comunidade lá da igreja de Roma pudessem questionar Paulo, e ao fazê-lo podiam levantar alguns argumentos. Então Paulo antecipa esses argumentos que o judeu poderia levantar e vai explicá-los aqui nesse texto, né? Então, no primeiro momento, o primeiro questionamento que podia surgir aqui era que os judeus eram um povo escolhido de Deus, né? Então a nação judaica era uma nação escolhida. E aí os argumentos que Paulo traz aqui, ele o faz pensando humanamente. Então ele diz assim, eu, segundo a carne, ou seja, eu mesmo, né, como Paulo, né, não pensando espiritualmente, mas pensando segundo a carne, eu creio que Israel poderia ter sido a nação escolhida de Deus para a salvação. E eu até desejaria que isso acontecesse, ao ponto de dizer assim, se eu pudesse, se isso fosse mudar os planos de Deus, eu me colocaria como perdido, né? Como anátema, amaldiçoado, para que eles viessem a crer. Então, eu expliquei na semana passada que Paulo não estava dizendo que isso poderia acontecer, né? Aqui uma conjectura, né? Então ele está dizendo assim, que se isso fosse possível, ele estaria pronto para fazer, né? Mas é claro que não é possível, e ele vai explicar isso. Aí ele diz assim, o fato de ser uma nação abençoada por Deus, e ele aí coloca os pontos em que essa nação foi abençoada. Ele diz, eles são israelitas, né? Então quando ele fala israelita, ele está pensando em Jacó, que Deus mudou o nome, lembra? Então Jacó, o nome Jacó significava trapaceiro, enganador, e Deus mudou o nome de Jacó para Israel, que quer dizer vencedor com Deus, né? Ou que luta com Deus e prevalece, né? Então, não contra Deus, com Deus. Então, com Deus e não contra Deus. Porque nenhum homem pode lutar contra Deus e prevalecer, não é? E a luta de Jacó não era contra Deus, era com Deus. Para quê? Para que a promessa de Deus se cumprisse, a bênção de Deus alcançasse a vida dele. Irmãos, vou dar uma paradinha aqui, porque eu acho que isso aqui, Deus falou no meu coração aqui agora, eu queria que Deus ministrasse o coração de vocês. Muitas vezes a gente pensa que oração é agarrar, né? Então, como Jacó agarrou o anjo, lembra da musiquinha que a gente cantava? Jacó segurou o anjo, agarrou o anjo, deu que soltar, né? Então a gente pensa que a oração é a gente agarrar Deus para convencer Deus a fazer a nossa vontade, né? E aí a gente às vezes usa esses termos bíblicos fora do contexto, né? Fora da explicação do texto, né? A oração nunca teve esse propósito, irmãos, e esse texto também não mostra isso. A oração é a gente alinhar com Deus, no propósito de Deus, para que a graça de Deus e a bênção de Deus alcance a nossa vida. Isso faz todo sentido, isso mostra tudo. Então quando Deus muda o nome de Jacó, no próprio nome, Deus mudando, Deus estava mostrando o propósito daquela situação ali. Então ele lutou junto com Deus para que a bênção de Deus viesse sobre sua vida. Então a oração, irmãos, deixa Deus ministrar para você. Oração é a gente lutar juntamente com Deus no propósito de Deus para a nossa vida. E nós fazemos isso de algumas coisas muito. Primeiro, perseverança. Por isso Deus diz para a gente perseverar na oração. Se a gente desiste no início, irmãos, a gente desiste da bênção. Porque no propósito de Deus, às vezes Deus quer que
um longo período de persistência e oração depois transforme nossa vida para que a bênção chegue na nossa vida no momento certo, na hora certa, para que ela possa produzir em nós aquilo que era o desejo de Deus para a nossa vida. Então, irmãos, a gente persevera na oração, não é para convencer Deus, não é para mudar Deus de propósito ou de vontade. A gente persevera para que o nosso coração alinhe-se com a vontade de Deus, para que no final de tudo, a bênção seja bênção. Porque às vezes, irmãos, se o coração não estiver pronto, às vezes a bênção se transforma numa maldição na nossa vida. E a gente sabe disso. Muita gente se perdeu por causa de bênção. Muita gente se perdeu por causa de bênção. Não é verdade? Ezequias é um exemplo disso, irmãos. Ezequias se perdeu por causa da bênção de mais 15 anos. Que foi nos 15 anos que ele fez tudo errado. Porque ele não deu conta de administrar a bênção que Deus deu. Então, às vezes a gente acha que o mais importante é a bênção. Não, irmãos. O mais importante é o propósito da bênção. É aquilo que Deus tem como intenção na bênção. E o nosso coração precisa estar preparado. Então, é por isso, irmãos, que muitas vezes a promessa de Deus, ela se estende durante o tempo, né? Deus não retarda a promessa, mas ela se estende durante o tempo, para que o coração da gente esteja preparado. Jesus demorou 4 dias para chegar aonde Lázaro estava. Não foi para que não foi porque ele não interessava por Lázaro, não foi porque ele não interessava pelas mulheres, é porque se ele não chegasse lá naquele dia que ele estava lá, o milagre de trazer Lázaro à vida, que foi muito maior do que impedir a doença de Lázaro, né? Então não teria surtido o efeito que teve na vida de Marta, de Maria e dos judeus que estavam ali visitando Marta e Maria, né? Então isso é um dos objetivos. Segundo, irmãos, nós lutamos com Deus quando nós abrimos o nosso coração para estar disposto a receber aquilo que é o propósito de Deus. E às vezes, irmãos, quando nós estamos lutando com Deus em oração, junto com Ele na nossa oração, Deus vai nos convencer no decorrer do caminho de que aquilo que Deus tem para nós é maior do que aquilo que no princípio eu pensava, de que aquilo que Deus tem para nós vai nos abençoar mais do que se Deus tivesse concedido no início, não é? E a gente também tem experiência disso, né? Que às vezes no final a gente muda o nosso propósito totalmente, né? A gente estava pedindo uma coisa para Deus e aí depois no final a gente diz assim, graças a Deus que Ele não deu, né? Se Ele tivesse dado, né, o que teria acontecido, não é verdade? Não é, irmãos? A gente sabe disso, né? O coração da gente precisa entender. Então, olha, aqui no que nós estamos pensando é que Deus fez com que a nação de Israel entendesse que eles são descendentes de um homem que caminhava com Deus, que lutava ao lado de Deus e que no final eles receberam o mesmo nome deles. Então eram israelitas, ou seja, eram pessoas que lutavam com Deus, né? E lutavam com Deus. E a história de Israel toda demonstra isso, né? Por que teve as guerras? Por que teve as lutas, né? Foi para isso, né? Para que junto com Deus, né, eles entendessem que junto com Deus é que eles tinham vitória. Vai dando uns flashes na gente, a gente vai tendo que trazer de volta, né? Teve um momento na história de Israel, quando o rei da Síria invadiu Jerusalém, cercou Jerusalém, e o cerco durou vários e vários dias, não é? E o rei, que era da Síria, chamado Sinaqueribe, ele mandou uma carta afrontando Deus e afrontando o povo. Lembra dessa situação, irmãos? Ao ponto de quando leram a carta lá no templo, diante do profeta Isaías, leram a carta e a oração foi que aquele homem, né, o servo que trouxe a carta, o servo de Sinaqueribe trouxe a carta, ele diz, hoje ele afronta Deus e Israel. E naquela noite o profeta disse que Deus ia agir a favor do povo. Irmãos, Deus mandou um anjo,
Só um anjo. Lembra de Eliseu? Na luta de Eliseu havia vários anjos, né? Naquela luta que Eliseu passou. No caso de Ezequias havia um anjo só um. E esse anjo feriu o exército do rei da Síria. Mais de 1 milhão de soldados. No outro dia, não havia ninguém para invadir Israel. Assim é quem luta com Deus, irmãos. Quem pode resistir, né, a Deus? Não é? Guarda esse seu coração. Amém? Amém. Paulo diz que deles são as promessas, deles foram a lei, deles foram os pais, os patriarcas, né? Então Paulo está dizendo assim, olhando tudo isso, o desejo do meu coração é que eles fossem a nação escolhida por Deus para a salvação. Mas não foi, irmãos, porque a nação de Israel, ela foi escolhida por Deus para um propósito. E aí dentro da nação de Israel foram escolhidos homens e mulheres para serem salvos. E é isso que Paulo vai desenvolver aqui para frente. Então, entenderam o pensamento de Paulo? Paulo está dizendo assim, vou colocar nas minhas palavras. Ele diz assim, eu no meu coração, eu tenho um desejo profundo que Israel fosse salvo, como nação, a nação toda fosse salva. E aí ele diz os motivos, né? Porque eles foram escolhidos, eles receberam as bênçãos, né? Eles foram adotados, chamados de filho, né? Receberam dos patriarcas, recebeu a lei e tudo. Então, por tudo isso, meu coração desejaria que a nação fosse, mas não foi isso que aconteceu, porque Deus não escolheu a nação de Israel para ser salva. Deus escolheu a nação de Israel para cumprir o propósito. Qual era o propósito de Deus escolher a nação de Israel, irmãos? Então, o propósito maior é para que através deles viessem o Salvador, que é o Cristo. E Paulo vai desenvolver isso no capítulo 9 até o capítulo 11 de Romanos. Nós vamos ver isso, né? E Paulo então termina esse primeiro parágrafo aqui dizendo, deles vem o Cristo segundo a carne. Então Cristo nasceu, Deus fez com que Israel permanecesse como nação, livrou Israel, abençoou o povo de Israel para que Israel cumprisse o propósito. Só que aconteceu que Israel imaginou que eles como nação, eles seriam salvos. Então eles olharam as nações do mundo e pensaram assim, todas essas nações estão perdidas, mas a nação de Israel toda será salva no final. Então Deus tem um propósito para a nação de Israel, e a nação de Israel será então o povo de Deus também no futuro, né? E aí eles pensaram assim, e por isso eles então não aceitaram Cristo, eles rejeitaram Cristo, né? Então não o reconheceram como Salvador, porque eles não pensavam que Cristo vinha para salvar, eles pensavam que Cristo viria para governar a nação. Então o Messias não era o Salvador, o Messias para eles era só um governante, que viria assumir o governo de Israel e assentar no trono de Davi, e não pensaram em Jesus como o Salvador. Agora, em toda a história, irmãos, nós vemos gente que não era de Israel sendo colocado na própria linhagem de Cristo. Vamos pensar, para que tirasse essa visão, né? Então vamos imaginar ali, primeiro, né? Na linhagem de Cristo tinha uma mulher que era cananeia. Quem era ela, lembra? Raabe, que veio a ser uma das genitoras de Cristo, né? Dos antepassados de Cristo. Depois de Raabe teve Ruth, que era moabita, não é? Que não tinha nada a ver com a nação de Israel, era de Moabe, e veio dentro da descendência de Jesus, para ser, né, Jesus fosse descendente dela. Então Deus já estava mostrando que dentre os povos, né, dentre os povos Deus tinha os seus escolhidos. E aí Paulo vai desenvolver isso agora no texto que nós vemos aqui, mostrando que a nação de Israel como nação não é o povo de Deus, mas o povo de Deus é o remanescente, é aqueles que Deus preservou para que viessem depois cumprir o propósito de Deus para a salvação.
Pergunta aí, ou uma observação que alguém queria fazer? Quando você chega em José, Jesus era de Deus. De Deus, Tá vendo? Eu interpreto no princípio essa parte aí, independente da sua genealogia, nós somos filhos de Deus. Somos filhos de Deus. Pois é, e nós somos nele, né? Em quem? Em Cristo, né? Cristo é filho de Deus e nós somos filhos de Deus em Cristo. Então, da linhagem. Arthur? Quando o Paulo ensina a palavra anáfema, gostaria de confessionar, ele falando justamente que ele gostaria que desejaria, né? Desejaria ser amaldiçoado e perder a salvação, né? Seria isso, se fosse possível. E ele fala, né? Então, se a perda da salvação desse a Israel, a salvação da nação, ele faria. Ele estaria disposto a fazer isso pela nação, né? Mas aqui nós explicamos que isso é uma conjectura, isso não é possível, né? Então, Paulo não está dizendo que se ele fizesse, a nação ia ser salva, né? Tranquilo, gente? Então vamos lá. Então, Paulo agora continua. Olha aí, no versículo 6, né? Versículo 6, Paulo diz assim: e não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos os de Israel são de fato israelitas. Então veja, primeiro ele falou assim, que Deus não abandonou seu povo. Então Israel teve um propósito. Israel era o povo de Deus no Velho Testamento, era o povo de Deus, mas por causa disso não assegurava a eles a salvação. Então Paulo falou isso. Agora ele está dizendo assim, o judeu podia perguntar para ele, mas então a palavra de Deus falhou? Porque Deus prometeu salvação para Israel, e agora então você está falando que Israel não é salvo, Israel rejeitou Cristo e por isso eles se perderam, não serão salvos. Então a palavra de Deus falhou? Aí Paulo vai explicar, dizendo não, a palavra de Deus não falhou, vocês é que interpretaram a palavra de Deus de forma errada. E aí, irmãos, Paulo vai gastar esses versículos aí para provar isso. Nós vamos trazer esses argumentos aqui agora para os irmãos. Então, ó, falhar aqui significa afastar, ficar sem efeito, né? Tornar ineficiente. Não é isso. Em outras palavras, o que está dizendo aqui, né, é o seguinte, é que o judeu poderia dizer, então, aquilo que Deus falou na sua palavra e prometeu, se não vai se cumprir, então Deus é mentiroso. Porque Deus disse que ia salvar a nação de Israel, e agora, né, você vem e fala que não, que a nação não será salva, então a palavra de Deus falhou. Aí Paulo disse não, a palavra de Deus não falhou, vocês que não entenderam, porque aí ele diz assim, porque nem todos, olha aí, nem todos os que são de Israel são verdadeiramente israelitas. Então ele está dizendo assim, ó, nem todos da nação são escolhidos. Ele diz, então há um grupo na nação que é escolhido, que é os da fé, mas não é a nação toda. Então essa é a ideia, e os irmãos já devem ter lido aí muito sobre isso, né? Então há um pensamento, por causa do pré-milenismo e o dispensacionalismo, há uma ideia aí prevalecente no meio das igrejas evangélicas, que depois no final, olha a visão, você já deve ter lido isso aí, ou já deve ouvido alguém falar sobre isso, que no final, quando Jesus voltar, Jesus vai assentar no trono em Jerusalém, então a nação de Israel, né, vai ser restaurada, e aí já foi, né, em 48, né? Aí a nação será restaurada, haverá no templo um trono, onde o Senhor vai assentar nesse trono, o Senhor Jesus vai assentar nesse trono, e juntamente com Israel nação, Deus vai governar o mundo, Jesus vai governar o mundo durante 1000 anos, para que todos aqueles que ainda não se converteram tenham a oportunidade de se converter. Já ouviu essa expressão, né? Isso é heresia, tá? Não existe isso, não existe salvação da nação de Israel, em lugar nenhum na Bíblia explica isso, ensina isso. Existe salvação para qualquer pessoa de qualquer nação por meio da fé em Jesus. Então, pela graça, mediante a fé em Jesus, não por direito de nascimento,
né? Não por etnia, né? Por ter nascido na nação de Israel que vai ser salvo. Não existe isso na Bíblia. Essa ideia de Jesus sentar no trono de Jerusalém é uma interpretação errada de Apocalipse capítulo 19, irmãos, né? Nós já explicamos aqui capítulo 19 de Isaías, de Apocalipse para os irmãos. É uma interpretação errada que surgiu de alguns profetas do século XIX, que trouxeram essa visão pré-milenista da história, né? Que haverá antes da volta de Cristo um período literal de 1000 anos, né? Ou seja, quando Cristo voltar, vai ficar aqui no mundo 1000 anos, Jesus governando com as pessoas aqui, né? Isso não é interpretação correta das Escrituras, tá? Então, se alguém depois quiser que explique isso melhor, eu posso ajudar os irmãos aí, quem tiver dúvida, tá, sobre isso, mas o texto lá não é literal. 1000 anos não é literal. 1000 anos ali significa um período de tempo, e não 1000 anos formado de dias, né? Então não é literalmente. Os 1000 anos, nós entendemos que o milênio começou com a primeira vinda de Cristo, quando Cristo estabeleceu o reino, né? E ele se encerrará quando na segunda volta de Cristo. A Bíblia não fala de duas segunda vinda de Cristo, né? Então não existe isso. A Bíblia não fala de duas ressurreições no último tempo, é uma ressurreição só, né, em toda a Bíblia. Então é uma interpretação errada de Apocalipse capítulo 19, tá? E por causa disso, então, muitos cristãos interpretam esse texto também errado. Então, quem é salvo em Israel? Aqueles que são da fé. Esses são os que são salvos. Por quê? Imagina, irmãos, se a nação de Israel fosse salva no final, por ter sido nação escolhida, então a salvação deixou de ser pela graça mediante a fé, passou a ser pelo direito de nascimento. Então, é uma questão lógica, né? Mas para o judeu não era lógico, porque havia uma promessa, e eles entenderam a promessa, ao invés de ser para a salvação em Cristo, eles entenderam como se fosse para a nação, pelo fato de ser a nação, o povo do Velho Testamento escolhido de Deus, o povo escolhido de Deus, né? Outra coisa que nós precisamos entender, que Paulo vai desenvolver aqui, é que a igreja não é a continuação de Israel, gente, como nação. Então, a igreja já estava presente em Israel no Velho Testamento, e não só em Israel, mas onde pessoas lá no período em que Israel viveu, crescem e servissem a Deus. Vamos pegar um exemplo. Naamã era israelita, irmãos? Não, Naamã era assírio, e ele foi salvo, né? Lembra? Depois daquela experiência do banho lá, não é? Então, e teve muitos outros lá no Velho Testamento que não eram da nação de Israel e foram salvos. Então, a igreja não é a continuação do povo de Israel. A igreja ela já estava presente lá no Velho Testamento, que são os descendentes de Sete, os descendentes da fé, e não os descendentes físicos, né, da carne. Tranquilo, gente? Vamos seguir? Então Paulo agora vai desenvolver isso. Aí ele diz assim: por que vocês interpretaram errado? Ele diz assim: porque nem todos os de Israel são de fato israelitas. Mas como? Eles são israelitas, pois eles nasceram, eles são descendentes de Israel. Por que eles não são israelitas? Aí Paulo vai explicar isso. Então, no versículo seguinte, ele explica dizendo assim, no versículo de número 7: nem por serem descendentes de Abraão são todos seus filhos. Olha, Paulo está falando duas coisas que parece que não faz sentido. Primeiro, quem é de Israel, não obrigatoriamente israelita. Não quer dizer que seja israelita. Segundo, quem é descendente de Abraão não é seu filho. Parece que está totalmente contrário, não é? A ideia parece que não bate. Aí Paulo vai explicar por que não é. Ele diz assim: porque em Isaque será chamada a tua descendência. Em Isaque. Vamos pensar.
quem são, olha aí, começa aí a visão de Paulo. Quem são os descendentes de Abraão? Quem são os filhos de Abraão? Então você vai pegar que Abraão teve um filho com Agar, que foi Ismael. Depois ele teve um filho com Sara, que foi Isaac. E depois ele teve 4 ou 5, se não me engano, com Quetura. Então, filhos de Abraão, teve vários de 3 mulheres. Bacana? Então, Paulo está dizendo assim. Então, se você está dizendo que todo o de Israel, todo descendente de Abraão é herdeiro da promessa, então você tem que colocar junto Ismael e os filhos de Quetura, não é? Aí o judeu não ia aceitar isso, principalmente porque nessa época os árabes eram tidos como uma nação abençoada, que eram os descendentes de Ismael, e estava contra os judeus e fizeram tão mal aos judeus. Então o judeu não ia aceitar isso. Então o argumento de Paulo já valia, né? Eles iam concordar, não, está certo, nem todos os filhos da carne de Abraão são mesmo israelitas, porque Ismael não é israelita, os filhos de Quetura não são israelitas, né? Aí Paulo continua, diz assim, em Isaac é que será chamada a sua descendência. Então agora há uma linha, e se Deus já separou, Paulo está mostrando isso, se Deus já separou desde o início, tirando o filho de Agar, que é Ismael, e os outros filhos de Abraão com Quetura, e deixou só Isaac, quer dizer que então Deus já faz uma escolha. Guarda isso na sua cabeça, isso que é muito importante. Então Deus já fez uma escolha logo no princípio, porque Deus deixou de lado Ismael e deixou de lado os filhos da outra mulher, chamada Quetura, e escolheu quem? Isaac. Então Deus escolheu um dentre os outros. Bacana? Aí está a eleição, olha o princípio da eleição começando aí. Então Paulo está mostrando, olha, Deus já fez uma escolha, e por isso então, se Deus já fez essa escolha, quer dizer que nem todos os que nasceram em Israel são escolhidos, nem todos que vieram de Abraão são escolhidos. Então já tem o princípio aí. Para falar isso, vai falar também, mas são os filhos de Abraão, eles, afora Isaac, eles nasceram de força natural. Isaac não, Isaac é um milagre. Sim. Quer dizer, é Deus que plantou aquilo ali. E é por isso que Deus disse que era para despedir Ismael, porque ele não seria herdeiro na casa de Abraão, porque o herdeiro da promessa era não o filho de Abraão, mas era o filho da promessa de Abraão com Sara. Tranquilo, gente? Então vamos desenvolvendo o pensamento, porque e aí ele desenvolve isso aí mostrando o dele. Aí o judeu já falou, mas não, você tem razão, nesse ponto você tem razão. Mas aí o judeu podia dizer assim, para aí, mas a mãe de Isaac e a mãe dos outros era diferente, né? Então veja, o pai era o mesmo, mas a mãe era diferente. Então tinha Isaac que nasceu de Sara, mas tinha Ismael que nasceu da outra mulher. Então Deus rejeitou ele porque ele não era filho de Rebeca, de Sara, né? Ele era filho de Abraão com outra mulher, então ele era filho fora do casamento, por isso Deus rejeitou. Aí Paulo vai alongar o pensamento, né? Aí ele diz assim no verso 8, isto é, esses filhos de Deus não são propriamente os da carne, mas devem ser considerados como descendentes os filhos da promessa. A promessa era para Abraão e para o seu descendente, essa que era a promessa. Depois Paulo vai explicar quem era o descendente, mas aqui, nesse ponto aqui, era Isaac. Aí ele continua, né? Então veja, então já que ele falou claramente que o filho agora é o filho da promessa, e esse filho da promessa é Isaac, né? E aí, olha a promessa que Deus havia feito, versículo 9, ele diz assim, porque a palavra da promessa é essa. Veja, qual que é a promessa que Deus havia feito a Abraão? Por esse tempo virei a Sara
e ela terá um filho. Então, a palavra promessa aí, irmãos, que está no texto aí, é que era a obra de Deus seria miraculosa. Então, ele diz, e esse tempo aí é interessante. Nós temos na Bíblia dois termos para tempo. Um termo em grego, Paulo usou aqui, né? Um termo que é kairos, né? Que é um dos termos que fala sobre tempo, e o outro é cronos, né? Que a gente usa cronologia, né? Vem dessa palavra. Então, kairos é um tempo que não é contado de dias. Então, kairos é um período, e cronos é um tempo em que conta dia a dia, hora a hora. Então, esse tempo que a gente conta. A palavra que Paulo usou aqui foi kairos. Então, ele está dizendo assim, por um tempo, por isso demorou tantos anos para que a promessa cumprisse, 25 anos, até que Isaac nascesse. Então, esse tempo que Deus fez, ele diz, por um tempo, então ele diz, vai chegar um dia em que a promessa vai se cumprir. E ele disse assim, você Abraão, precisa confiar na promessa. E aí, irmãos, a promessa do nascimento de Isaac, ela foi cumprida. Paulo está dizendo, então, Deus não falhou na sua palavra. Ele prometeu que viria um tempo em que Sara daria a luz, e ela deu a luz. E Isaac é o filho da promessa. Então, Paulo está dizendo, vocês estão falando que Deus falhou, falando que eu estou dizendo que Deus falhou na promessa, ele não falhou. Então, ele está cumprindo a sua promessa. Aí ele continua, e ele diz assim, que todo o processo de Deus, todo o propósito de Deus, está seguindo aquilo que Deus fez, porque Deus não muda. Aquilo que Deus falou, porque Deus não muda a sua promessa. Então ele prometeu que ia acontecer, e aconteceu, foi um milagre. Irmãos, eu creio que esse foi o grande princípio para o coração de Abraão, quando Abraão foi levar Isaac para o sacrifício. Porque Isaac era o filho da promessa. Então, veja, Abraão esperou 25 anos para que a promessa fosse cumprida. Outra coisa que eu queria que Deus ministrasse seu coração nessa manhã, o tempo nunca é contra nós, irmãos, o tempo sempre é a nosso favor. Nós somos crentes. Às vezes a gente acha que a demora, né, ela põe a perder as coisas que Deus tem para a nossa vida. Não põe não, irmãos. Então, às vezes a gente acha assim, como Marta e Maria, se o Senhor tivesse estado aqui, nosso irmão não teria morrido. Não, irmãos, as promessas de Deus e aquilo que Deus tem para a nossa vida, o tempo não pode impedir de acontecer, e o tempo não atrapalha acontecer. Então, porque a coisa se estende no tempo, isso não quer dizer que Deus não cumprirá aquilo que Ele prometeu para nós. Então, o tempo, ele é também a favor de nós, e o tempo é usado por Deus também a nosso favor, para que as coisas de Deus, elas sejam pela fé e não pelas coisas naturais, pelas circunstâncias naturais. Muitas coisas na nossa vida, Deus pode usar circunstâncias, irmãos, mas muitas coisas, Deus permitirá que elas cheguem a um ponto em que não há mais circunstância favorável, para que então Deus possa cumprir. Por isso que quando Paulo falou lá no capítulo 4 de Romanos, ele disse que Abraão esperou contra a esperança, porque não havia mais possibilidade, não havia idade para que Sara pudesse dar a luz, né? Não havia mais condição daquilo acontecer, e aí Deus fez cumprir a promessa dele. Então é assim que nós cremos nesse Deus que cumpre a sua palavra, e que Deus faz acontecer as coisas na nossa vida, mesmo que as circunstâncias e o tempo parece que pôs tudo a perder. Deus não deixa perder a sua palavra. A tradução da King James, versículo 9, diz assim, B, parte B, no tempo certo virei novamente. Então, porque ele fez a promessa, Abraão tinha 75 anos. Ele veio novamente quando? Quando Abraão tinha 100. Né? Então, olha, irmãos, se Abraão não tivesse caminhado com Deus, né, os 25 anos e depois mais, não sei quantos anos, vamos pensar que Isaac devia ter ido na faixa de 15 ou 16 anos. Então, vamos pensar que se Abraão não tivesse andado 30 anos ou mais com Deus, Abraão não teria condição de oferecer o filho em sacrifício.
Ele só teve condição de oferecer o filho em sacrifício porque ele caminhou com Deus. Porque Deus virou para ele lá no início e diz assim: Abraão, anda na minha presença. Isso é perfeito. Há uma ordem e há uma promessa, né? Quando Deus diz assim, ser perfeito, Deus está dizendo, eu vou trabalhar você, Abraão. A gente pensa que é assim, você vai ser melhor cada dia. Vai ser porque Deus vai trabalhar o coração e a condição. Quando Abraão chegou na idade certa, na hora certa, Abraão teve condição de oferecer Isaac em sacrifício. Você já imaginou, irmãos, se Deus tivesse dado Isaac naquela época, quando Abraão tinha os 75 anos? Né? Eu vou mostrar para você que isso é tão verdade, porque logo depois que Deus fez essa promessa para Abraão, Deus havia dito para Abraão assim, ó, não retorne para o Egito. A primeira fome que teve na terra de Canaã, Abraão juntou as coisas e voltou para o Egito. Foi para o Egito. E lá no Egito, Abraão passou por aquela prova em que Abraão teve que mentir para salvar a sua vida, lembra? Né? Então, tudo aquilo aconteceu porque ele desobedeceu a ordem do Senhor. Ele disse, essa terra eu te darei. Então, aquilo que Deus dá, Deus sustenta naquilo que Deus dá. E Abraão precisava crer nisso, que Deus ia sustentá-lo na terra. E aí veio a fome, ele olhou as circunstâncias e voltou para o Egito. Sabe, irmão, às vezes a gente olha as circunstâncias na nossa vida e a gente quer, a gente mesmo tomar a decisão sem direção de Deus, sem seguir a palavra de Deus, e a gente quer achar um lugar que seja melhor para a gente viver, ao invés da gente viver a promessa e a vontade de Deus naquela situação que a gente está vivendo. Casamento é ruim, irmãos, para muita gente, mas casamento não tem permissão de Deus para desistir. Casamento é para a gente viver os momentos difíceis que a gente tem, mas viver junto e esperar que a promessa de Deus cumpra na nossa vida lá na frente. Tem muita gente desistindo, irmãos, e perdendo a bênção de Deus porque desiste nas primeiras dificuldades que enfrenta. Às vezes um trabalho, irmão, é difícil, está enfrentando dificuldade no trabalho, e aí a visão da gente é que o outro trabalho será melhor, né? Como era do outro casamento, né? Pensando que o outro casamento seria melhor, a gente pensa que o outro trabalho vai ser melhor, e às vezes não, irmãos. Então, irmãos, se Deus não tiver direção para a sua vida, não mova o pé, não, irmão. Não mova o pé, continua confiando em Deus, até Deus mostrar a direção dele para a sua vida. Não ache que as facilidades, as promessas de facilidade sejam vontade de Deus. Aliás, o contrário, viu, irmãos? Deus sempre disse que nós sempre passaríamos por lutas e dificuldades. Então, quando há muita facilidade, irmãos, aí é que nós precisamos desconfiar. Quando as coisas estão muito fáceis na nossa vida, a gente precisa desconfiar. Quando está muito fácil, está também mais fácil de cair. É assim mesmo, porque é na luta que a gente persevera, e é na luta que a gente alcança a vitória. É assim, porque isso é propósito de Deus para a nossa vida. É assim que Deus trabalha com a gente, né? Eu venho falando sobre perseverança e sobre, dentro dessas companhias, o desafio que os filhos de Deus têm em frente, porque Noé, por quantos anos, né, fazendo aquela o Abraão esperando ser papai, e a esposa ser mamãe. Depois vem o período do exílio lá no Egito. E sempre o povo de Deus esperando, 40 anos pelo deserto. Depois vem o problema da vinda de Jesus, né? 400 anos sem profecia, até vir Jesus, aquele Simeão esperando o menino nascer, né? Agora nós aguardando pela fé, aguardando a volta do Senhor, perseverando, como o senhor está falando aí, a vida é difícil, é uma luta, é perseverança mesmo, até a volta de Jesus. Se ele não voltar, como nós estivemos aqui,
ele virá. Amém. É promessa, e a promessa se cumpre. Até então o justo viverá pela pena. É isso aí. Dessa maneira. Dessa maneira. Agora, observe o próximo verso, irmãos. Veja o próximo verso. Olha que bacana. Olha o argumento que Paulo está desenvolvendo, né? Aí chega no próximo verso, ele diz assim: e não ela somente. Ela quem, irmãos? Sara. E não ela somente, mas também Rebeca, ao conceber de um só Isaque, nosso pai, e não apenas isso, diz o texto lá, né? Não apenas isso, não ela somente, né? Ela concebeu de um único pai. Então veja, lembra que eu falei aqui que o judeu podia dizer assim: bom, mas as esposas de Abraão foram várias, e só Sara que teve Isaque. Então Deus rejeitar o Ismael, rejeitar os outros e escolher Isaque, está tudo bem, porque Isaque era o filho da promessa, e Deus falou que ia nascer de Sara. Então você não está falando nada de extraordinário. Aí Paulo então agora vai para o outro argumento, diz assim: para aí, mas agora tem um caso de uma mesma mãe. Lá atrás eram mães diferentes, agora teve o caso de uma mesma mãe. Então ele chama agora o exemplo de Rebeca. Ele diz: ó, lá no caso de Abraão, ele escolheu Ismael porque era de Sara, mas no caso de Rebeca, Isaque por causa de Sara. E agora, no caso de Rebeca, como é que fica? Porque os dois meninos são filhos da mesma mãe. E aí então, ele fala, e ao conceber, aí o verso 11 liga: e ainda não eram os gêmeos nascidos. Ó, pensa aí. Então vamos lá. E ainda não eram os gêmeos nascidos, nem tinham praticado bem ou mal, essa parte que eu vou explicar daqui a pouco, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aqueles que chamam. Aí o verso seguinte, verso 12, ele diz assim, no versículo 12: já fora dito a ela, o mais velho será servo do mais novo. Então, aí agora ele vem para o princípio, para mostrar o argumento. Qual era o argumento que Paulo estava dizendo? Que nem todos os de Israel são israelitas, né? Que nem todos os filhos de Abraão são herdeiros da promessa, são seus filhos mesmo de verdade. Aí ele mostrou que Deus escolheu Isaque ao invés de escolher os outros, e agora ele mostra que da mesma mãe Deus escolhe Jacó ao invés de Esaú. Então ele está dizendo o seguinte, que se Deus está rejeitando a nação de Israel como nação e salvando alguns, escolheu alguns de Israel para serem salvos, isso não é contra o modo de Deus agir. Isso, Deus não está falhando e nem falhando a sua promessa, porque Deus agiu sempre assim. Estão entendendo? Então está dizendo assim, ó, essa não foi a maneira que Deus agiu, vocês é que não entenderam. Então, Deus escolheu um grupo dentro da nação de Israel, porque ele começou a fazer isso lá em Abraão. Então, lá em Abraão, Deus já começou a estreitar o caminho. Então, Deus já foi pegando pessoas, né, escolhendo pessoas. Por que Deus fez isso? Está lá na Deuteronômio 29, 29. Mas ele fez, Paulo está dizendo, ele fez. Isso não é incompatível com a ação dele. Então isso não é contrário à forma de Deus agir, porque ele sempre fez assim. E aí ele escolheu Isaque, e agora ele escolheu Jacó. Agora olha que coisa interessante, os dois são filhos da mesma mãe, então eles não podiam argumentar que as mães eram diferentes, como era no caso de Isaque. Então eles são filhos da mesma mãe e Deus escolheu. Agora ele mostra quando Deus escolheu. Olha que coisa impressionante, né? Aí Paulo vai dizer assim, quando foi que Deus escolheu Jacó ao invés de Esaú? Antes de nascer. Então quer dizer o seguinte, que eles nasceram debaixo da escolha e não
foram escolhidos por causa do nascimento. Porque esse é o argumento, né? Então, todos os que são filhos, nasceram de Abraão, são seus filhos. Ele está dizendo, não, no tempo de Deus escolher, foi antes de nascer. Então, você que nasceu de Abraão, você está achando, não, porque eu nasci do povo de Israel, eu sou salvo? Ele está dizendo, não, Deus escolheu antes de nascer. Então, não é o nascimento que determina. O que determina? É a escolha. É a escolha que determina, e não o nascimento. Viu o argumento de Paulo? E aí o judeu que estava ouvindo isso, né? Aí o cara falou, uai, mas para aí, isso faz sentido, né? Porque o argumento dele está correto, é isso mesmo, Deus fez assim mesmo. Então, vamos lá. E aí agora, por que Deus escolheu? Nós não sabemos, mas Paulo dá uma direção aqui. Por que Deus escolheu? Por sua livre vontade. Ele escolheu porque ele quis assim. Por quê? Paulo diz assim, não foi por causa do que eles eram ou viriam a ser. Porque é interessante, a rejeição de Esaú, a gente lendo a história, a gente pode dizer assim, faz sentido, porque Esaú, por causa de um cozido de lentilha, Esaú rejeitou o direito de ser primogênito. Lembra? E aí a gente pode dizer, não, está certo, Deus rejeitou ele porque ele rejeitou Deus. Esse é o argumento, irmãos, das pessoas que se perdem. E às vezes a igreja usa esse argumento para dizer que uma pessoa não é salva porque ele rejeitou Deus. Nós vamos ter que continuar na aula que vem, porque mas aqui, irmãos, o princípio da eleição, da predestinação está aqui, e aqui, irmãos, a coisa pega. Por que pega? Porque já Esaú foi rejeitado antes de nascer. Então, ele não foi rejeitado porque ele era um cara mau. Ele não foi rejeitado porque ele rejeitou Deus. Então veja, ele não tinha praticado nada, ele não tinha feito nem bem nem mal quando ele foi rejeitado, né? E aí o argumento é esse, não, mas ele era um cara ruim, né? Esaú fez o mal, ele rejeitou Deus, então por isso que Deus não salvou Esaú. Mas aqui Paulo está dizendo, não, a coisa aconteceu quando, irmãos? Antes deles nascerem. Rafa? Pastor, esse argumento acaba se perdendo, porque se a gente olhar na história de Jacó e Esaú, Jacó também fez muita vez. Ele não vai saber. Ele falou que ele ganhou demais. E aí mesmo assim, Deus já tinha escolhido ele antes. Então, e veio a fazer isso quer dizer então, claramente, que a salvação não é por obras, né? Já desde o princípio, não é por obras, mas é por aquilo que chama. Irmãos, isso faz toda a diferença, toda. E eu quero encerrar nossa aula aqui com esse argumento. Lembra na aula passada que nós dissemos assim, que as pessoas acham que a salvação ela é determinada quando as pessoas então levantam a mão e dizem assim, eu quero receber Jesus, ou a perdição é definida quando a pessoa vira e fala assim, eu não quero Jesus, eu não quero receber Jesus, eu rejeito Jesus. Lembra? Nós botamos esse argumento dizendo o seguinte, que se fosse assim, salvação era pela escolha ou rejeição do homem, então salvação seria pelas obras, né, e não pela graça. Porque se eu fosse salvo porque eu decidi receber Jesus como meu Senhor e Salvador, então eu estava salvando a mim mesmo, não é? Se a pessoa fosse perdida porque ele rejeitou Jesus, ele estava se perdendo, não porque ele era perdido, né? Vamos usar essa expressão, né? Bem que não tem muito sentido, não, mas né? Então, salvação, irmãos, ela é determinada na escolha de Deus, e não nas obras e nem na escolha dos homens. Isso às vezes não é aceito, irmãos, porque a gente quer, eu falei isso aqui naquele dia, a gente quer salvar Deus, a gente quer que Deus não fique numa situação difícil, e a gente quer justificar Deus, dizer, olha, tem uma outra maneira de pensar para que Deus não seja mal,
né? Como a gente diz aqui, né? Porque a gente acha que se Deus condenar um homem ao inferno, se não for por causa da rejeição dele, desse homem, Deus está sendo mau. Não é assim que a gente normalmente pensa? Não é essa a verdade bíblica, irmãos, né? Então, ninguém é condenado porque rejeitou Deus. Todos os que são condenados porque nasceram de Adão, e Adão foi o pai deles, né, e pai de todos nós, e eles nasceram em pecado, e eles foram condenados por causa do pecado lá em Adão. Não é porque eles rejeitaram, eles só rejeitaram porque eles já eram condenados, irmãos. E o crente só recebeu Jesus porque ele foi escolhido por Deus na eternidade, senão ele não aceitava Jesus. Ora, irmãos, quem de nós aqui, vamos pensar, quem de nós aqui pode dizer que foi de sua escolha, perfeita de sua escolha, receber Jesus como Senhor? Você só recebeu Jesus porque Deus abriu o seu coração, né, que colocou a palavra dele, o Espírito Santo para agir no seu coração, senão você não tinha aceitado Jesus de jeito nenhum. Ainda mais nós em pecado, como nós vivíamos, o que a gente queria? Não era só isso? Primeiro Guilherme, depois Cláudio. Você tinha levantado a mão? Ah, não, é Lia minha. Sim, pode ter o Espírito de Deus? Pode. Um exemplo, lá no Velho Testamento, Saul tinha o Espírito de Deus, profetizava, né? Mas não tinha nova vida. Por isso que depois, em Cristo, todos os que são filhos receberam o Espírito de adoção, todos os que creram, e aí nasceram de novo. Mas o Espírito Santo entrar e operar na vida de uma pessoa e sair, isso Deus faz com quem Ele quer. Ele fez até com a mula, e fez a mula falar, não é? Então, agora, ser nascido de novo e ter a operação do Espírito no seu coração, isso só é para o crente, só o Filho. Por isso, dos perdidos, o Espírito Santo não age salvadoramente, né? Não age de forma salvadora, né? Mas no crente o Espírito Santo agiu de forma salvadora. Bebê, se não receber Jesus como Senhor e Salvador, vai morrer, vai para o inferno mesmo, né? Mas como é que a gente sabe que uma pessoa que morreu não recebeu Jesus? E Paulo nos ensina aqui nessa mesma carta, dizendo que a gente não deve perguntar isso no nosso coração, né? Então Deus não revelou isso para ninguém. Então Deus revelou para os salvos que eles são salvos, mas Deus não revelou para os salvos quem são os perdidos eternamente. Entenderam? Então veja, novamente, irmãos, perdidos não são aqueles que fazem coisa errada. Quem faz coisa errada qual a palavra que eu podia usar? Perdido é quem não sabe o caminho de volta para casa. Tranquilo? Porque a gente tem essa ideia de que perdido é todo aquele que faz coisa errada, e nós também fazemos coisa errada, então nós estamos perdidos? Não, né? Perdido é quem não sabe voltar para a casa do pai. Esse aqui é o perdido. O filho pródigo estava perdido por quê? Porque ele não sabia voltar para a casa do pai. Quando é que ele voltou para a casa do pai? Quando o Espírito Santo agiu no coração dele, ele lembrou da casa. Ele disse: na casa do meu pai é uma fartura, vou voltar para lá. Quando ele voltou, ele foi achado, deixou de ser perdido. Bacana? Quem faz coisa errada comete erro, mas não quer dizer que está perdido. Então, quem é perdido é quem não dá conta de voltar para casa, e tem muita gente perdida que nós precisamos buscar. Mas tem gente dentro da igreja que comete pecado entre os irmãos. Todos nós, todos nós. E não quer dizer que nós somos perdidos. Tem gente dentro da igreja perdida. Tem a Bíblia também. fala que no final dos tempos O filho mais velho estava perdido dentro de casa. Né? A minha mãe era católica, apostólica romana. Então, igreja para ela, aí foi uma pessoa lá em casa, foi para pregar.
nós temos que pregar o Evangelho, irmãos, só fechando, né? Vamos parar. Nós continuamos na semana que vem. Nós temos que pregar o Evangelho, irmãos, não é. Vou falar isso aqui com cuidado, que é para os irmãos entendam o que eu vou falar. Nós temos que pregar o Evangelho não é para salvar as pessoas, nós temos que pregar o Evangelho é para chamar os salvos, os eleitos, os que foram escolhidos. Entenderam? Porque o Evangelho, ele não tem o poder de salvar, ele tem o poder de chamar os que foram escolhidos para a salvação. Mas é instrução para voltar para casa. Para mostrar o caminho. Então, nós temos que mostrar o caminho. Quer ver um exemplo disso, gente? Vou mostrar esse exemplo na Bíblia. Quando Pedro foi chamado para a salvação, ele foi chamado por quem? Vocês lembram? Quem levou Pedro a Cristo? André. Aí André virou para ele e falou assim: achamos o Cristo. Aí Pedro virou e falou assim: eu não creio. Aí ele virou assim: vem ver então. Aí ele foi com ele, levou ele até Jesus. Viu? Isso é evangelismo, irmão. Isso é simples, isso é evangelismo. Não creio, não. Jesus pode salvar. Ué, pode salvar? Pode, vem ver. Vem cá para você ver. Pronto, né? Vai já terminar, né, Beto? Já são 10 vezes. O meu amigo que eu conheço com ele é católico. E católico mesmo. Aí um dia eu virei para ele, eu fiz uma pregação de grupo, eu perguntei para o senhor se Deus tinha sido salvo. Ele suicidou, ele morreu. Aí eu fui falar com ele, né? Eu disse: sabe, Deus me ajudar, eu não sei falar, eu não sei evangelizar. Aí fui comentar com ele sobre isso. Ele me respondeu: o senhor me falou. E ele não arrependeu, ele teve remorso. Ele teve remorso do que ele tinha feito. Quer dizer, não é arrependimento. Ele falou comigo a mesma coisa. Quer dizer, ele sabe mais do que a gente. Quer dizer, não conhece a palavra. Eu não consigo evangelizar ele, porque ele já é evangelizado. Aí só falta o Espírito Santo tocar. Tocar, isso também. Amém, gente? Vamos continuar na próxima aula. Irmão, nós temos culto hoje, viu? Então, 18 horas, todo mundo aqui, né? Em nome de Jesus. Vamos receber a bênção e vamos encerrar então. Pai, nós te agradecemos, Senhor, por esse momento especial que nós passamos em torno da tua palavra. E agora, Senhor, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Santo Espírito esteja sobre nós, hoje e para todo sempre. Amém. Deus abençoe a todos. Um bom dia aí, irmãos.